Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? A semana vai terminando com um tom mais positivo dos mercados do que ela começou. Nem a inflação mais alta no começo, nem a surpresa ontem com o varejo mais fraco nos Estados Unidos conseguiu tirar o S&P 500 do trilho. Terminou o dia renovando mais uma máxima histórica de fechamento. O ar pode até ficar mais rarefeito acima desses 5 mil pontos, mas o resultado das empresas e a perspectiva de juros mais baixos seguem dando fundamento para a Bolsa Americana. Um ponto interessante é que os investidores estão otimistas, apesar da postura mais dura do Fed. Quando a gente roda os algoritmos que tentam ler o tom ou o sentimento das últimas falas dos diretores do BC americano, dá para ver essa guinada deles tentando segurar os ânimos. Enfim, o Fed não está mais comandando essa subida da Bolsa. O impulso vem mais daquela soma de PIB saudável, inflação mais equilibrada, mesmo com os sustos recentes, empresas mais saudáveis. A temporada de resultados do quarto trimestre segue melhor do que o esperado lá nos Estados Unidos. 80% do total das empresas do S&P 500 já divulgaram seus números e dessas, 60% superaram os lucros em pelo menos um desvio padrão das estimativas dos analistas. Para cima, né? Mais forte. O consenso esperava que o lucro por ação crescesse uns 3% no começo da temporada e agora o crescimento esperado está em 7%, refletindo principalmente margens melhores das empresas. E aqui vale também reforçar aquela ideia que eu venho citando para vocês, de que esse otimismo seria um falso alarme para quem quer vender dólar. Tem o argumento dos juros menores à vista lá nos Estados Unidos, mas tem também esse excepcionalismo da economia americana, que atrai demanda por ativos denominados em dólares. E aí é dólar forte. Agora, voltando no assunto das empresas da Bolsa Americana, eu estava lendo um relatório que fez um apanhadão das teleconferências dessas companhias. A gente está falando aí de 360 das maiores empresas do mundo. E é interessante acompanhar essas teleconferências, porque você pega uma perspectiva mais qualitativa sobre as principais questões que estão passando ali pela cabeça da diretoria dessas empresas. 3 temas chamaram a atenção: inteligência artificial, para variar, cadeias de suprimentos globais e o mercado de trabalho. E na soma desses 3 temas, a gente está falando de tendências aí de aumento de produtividade e de redução de custos. A inteligência artificial ela segue dominando a pauta, né? Algumas empresas destacam a melhoria que eles estão vendo já na produtividade, a perspectiva também de redução de custos e uma melhora nas ofertas de produtos deles. Inclusive, algumas já começam a ver demanda por produtos e serviços que sejam diretamente relacionados à inteligência artificial, o que leva então a essa necessidade de investimentos adicionais nesse campo. Sobre as cadeias de supply chain, de suprimentos globais, a grande maioria destaca que os gargalos nesses suprimentos desapareceram, mas ainda tem alguns setores sob pressão e com riscos de congestionamento, na palavra deles, exemplo do call da Amazon. E aí, nesse contexto, é interessante a gente contar que várias delas já tomaram medidas para diversificar regionalmente os seus fornecedores. E sobre o mercado de trabalho, a visão é de algo mais equilibrado agora, mas aí foi muito mais de setor para setor. As opiniões e os planos de contratação ou demissão variaram bastante. Só que gigantes como Google, Microsoft, Meta e o Citi discutiram demissões ou pelo menos aí uma redução no ritmo de contratações. Falando agora do dia, Brasil segue sem destaques, então as atenções seguem ali nos Estados Unidos com a inflação agora no atacado, que é o PPI, seria o equivalente ao nosso IGPM. No mês passado, esse dado fez mais preço do que é de costume por lá. Assim como agora em fevereiro, o CPI tinha vindo mais salgado e aí o PPI veio para salvar tudo. O título de 10 anos dos Estados Unidos, da renda fixa, chegou a ceder naquela época ali 10 pontos com esse PPI mais fraco. Então pode ser mais um dia aí de volatilidade potencial antes do fim de semana. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.